Olá, tudo bem por aí? Eu sempre gosto de começar o episódio explicando de onde vem o pensamento para fazer esse episódio. Então, o episódio de hoje eu quero falar sobre cansaço. E aí, por que eu quero falar sobre isso? Estava eu correndo, inclusive eu vim aqui do jeito que eu cheguei da corrida e gravar esse episódio para tirar isso logo da cabeça. Estava eu correndo, ouvindo um episódio do Gostoso Também Chora, um episódio já antigo, início de 2024, chamado Instinto, em que a Lela fala sobre acreditar, confiar no seu instinto para tomar decisões. E aí ela faz perguntas rápidas para você responder. Para sim, para não e se você ainda tá meio na dúvida. E aí teve uma hora que ela perguntou se você está cansada. E eu respondi, um. Aí eu fiquei com isso na cabeça, mas eu tô no meio de uma corrida e eu não tô cansada? Como assim você não tá cansada? E eu percebi que eu passei 2024 tão acostumado com a exaustão e vinha muito de uma origem de exaustão mental, eu estava sobrecarregada mentalmente, e aí aquilo é a minha noção de cansaço extremo, que na rotina que eu tenho agora, que é cansativa, porque eu acordo muito cedo, eu treino logo cedo, daí eu trabalho presencial, eu chego de casa. Normalmente 9 horas eu já tô caindo de sono. Então, assim, é uma rotina que é intensa e que é cansativa, mas mesmo assim, na hora que ela me pergunta se eu tô cansada, e se me pergunta se eu tô cansada, normalmente minha resposta é não. Mesmo muitas vezes estando cansada. Semana passada, por exemplo, eu estava cansada porque eu viajei a semana inteira a trabalho e no final de semana eu viajei também, tanto que nem saiu o episódio semana passada por conta disso. E aí eu fiquei pensando sobre como muitas vezes a nossa noção de cansaço está ligada à exaustão que tem na rotina. Ficou meio ridículo isso que eu falei, né? Vou tentar refazer aqui. Mas é como forma que você está encarando a sua rotina e como ela está acrescentando na sua vida faz você chegar à conclusão de que está super cansado ou não. Por exemplo, eu acabei de falar que minha rotina é cansativa, e é mesmo. Mas eu tô me exercitando da forma que eu gosto, eu tô me alimentando da forma que eu gosto, eu tô num trabalho que eu gosto, fazendo algo que é dentro da minha área, que é a área que eu me vejo fazendo assim pro resto da vida. Não vou dizer pro resto da vida, mas é o que eu me vejo fazendo realmente, é o que eu me enxergo como profissão, dentro de todas as coisas que eu já tentei nessa vida. Tenho tido uma relação boa com as coisas que me rodeiam. E aí, mesmo cansada, eu tenho feito as coisas acontecerem. E é por isso que quando me perguntam se eu tô cansada, porque como as coisas estão fluindo, eu normalmente tenho respondido que eu não tô cansada. Porque o meu parâmetro de cansaço é o mental e não o físico. Olha que loucura! Eu fiquei com muito isso na cabeça. E aí eu resolvi compartilhar isso, porque não sei se para vocês também vai ser assim, mas está num ponto de que você tá exausta, você precisa mudar algumas coisas na sua vida. A gente já teve um episódio falando sobre mudança, mas agora especificamente sobre coisas no seu dia a dia, porque o que mudou muito para mim, o que fez muita diferença foi quando eu entendi que nunca vai existir um momento que não esteja cansada e que não tenha coisa para fazer para eu dedicar tempo a mim mesma. Então tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de tomar café na minha casa. Gosto de tomar café, sentado aqui inclusive perto dessa janela onde eu gravo o episódio, porque o sol bate de manhã e eu gosto desse momento meu, eu e o universo, sentada tomando meu café, às vezes assistindo algum desenho, às vezes assistindo alguma série, mas enfim, é um momento que eu tiro para mim. E isso é uma coisa que todos os dias me dá essa conexão comigo mesmo. E esse momento que eu tiro para conversar com o universo, para tomar meu café em paz, é um momento que faz do meu dia a dia valer a pena. Então, são momentos que eu me reconecto com os meus propósitos. E isso, na minha rotina, faz ficar menos exaustiva, menos cansativa. Eu acho que você precisa começar a encontrar esses momentos também. E isso vai te ajudar a não ficar esperando sempre alguma coisa. Não esperar só o final de semana. Porque se a sua rotina estiver super cansativa, quando chegar no final de semana, você não vai ter energia para nada. Esse final de semana, por exemplo, eu planejei fazer várias coisas, principalmente hoje no domingo. Mas eu estou com a TPM atacadíssima. Então eu simplesmente me permiti jogar tudo pra cima. Hoje a única coisa que eu vou fazer é dar uma organizada geral nas coisas que vão me ajudar durante a semana e durante a semana eu vou lidando com as coisas que eu não consegui lidar no domingo, pois eu me permiti, por causa da TPM, estar numa reviravolta emocional
e não querer fazer nada. Mas até para fazer isso, eu preciso entender onde estão esses momentos também que eu posso fazer isso, porque senão eu acumulo cobranças, né? Eu acumulo cansaços. Então, eu sei que dá para fazer isso na minha rotina no dia a dia, tipo, pegar um final de semana para não fazer nada e diluir isso na semana, e eu consigo fazer isso de forma que não acumule meu cansaço. Foi uma forma que eu também encontrei de também permitir meus momentos de descanso. E aí, quando eu digo sobre se conectar com você no dia a dia, não ficar sempre esperando alguma coisa acontecer para você ter esses momentos com você mesmo, ter momentos em que você seja a prioridade, é porque isso te tira desse sentido de só ser tudo sempre cansativo, porque você encontra propósito no dia a dia mesmo. Correr, por exemplo, eu já falei de corrida aqui 1 milhão de vezes, então correr é esse lugar também. Tanto que eu cheguei com esse episódio numa corrida, porque eu estava ouvindo o episódio do podcast durante uma corrida. Então é um momento que eu tiro também para me reconectar comigo mesmo, para pensar sobre as coisas que estão acumulando minha mente. E, obviamente, todos nós temos muitas coisas que acumulam nossa mente, uns mais, outros menos. Mas, de forma geral, todo mundo tem coisas a serem elaboradas. E são nesses momentos que eu vou conseguindo dosar como tem funcionado minha vida. Porque uma das perguntas que ela fez também no episódio do Instinto foi: você está feliz? E eu, sem nem pensar muito, eu respondi: uhum. A gente também já falou isso no episódio de felicidade. Meu Deus, eu tô começando a achar que eu tô ficando sem tempo. Tem um monte de coisa me abalando emocionalmente. Sexta-feira eu tive terapia e eu chorei das 8 horas da manhã até as 19 horas da noite. Eu passei o dia chorando. Chorando assim. Teve momentos que eu chorava de soluçar. Porque eu estava super abalada emocionalmente. E eu entendi depois que a TPM estava no meio também, que ela teve uma parte disso, da intensidade que foi isso. E aí o final de semana também foi pesado emocionalmente. Mas mesmo entendendo que existem esses pesos, eu consegui responder sem nem pensar muito. E sim, eu estou feliz. E eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu posso fazer por mim. É sempre encontrar formas de conseguir responder. E aí eu tenho algumas ferramentas que eu vou compartilhar agora, que me fazem construir uma rotina de uma forma que eu acho mais agradável. Uma delas é isso, é tirar um tempo para mim no café. Nem sempre eu consigo, mas normalmente, durante a semana, é que é mais difícil. Faço isso pelo menos 4 vezes na semana. Tem dia que eu tô muito cansada realmente, e aí eu não consigo fazer isso, e eu simplesmente escolho dormir mais e tomo um café mais rápido, ou tomo um café no trabalho. Mas é um dia na semana só que eu abro mão desse momento do café comigo. O café comigo, café com Deus Pai ou café comigo. Mas é uma das coisas que eu faço. E eu acordo cedo, né? Eu acordo cedo pra malhar. Eu acordo cedo, 5h30 pra ir malhar. E aí, no início, era muito difícil conseguir acordar. Daí eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo, tá? E quando eu digo acordar cedo, acordar 8 horas pra mim já era uma coisa muito difícil. E aí é quando eu falo que a corrida, além de me reconectar com partes que eu nem lembrava mais que existia, me fez descobrir partes que também nunca existiram antes, como essa de acordar cedo e acordar cedo todos os dias, assim. Só acordar, sabe? Só simplesmente levantar. Sempre foi muito difícil pra mim. Meu despertador tocava de 5 minutos 15 vezes. Às vezes ele ainda faz isso. Mas de forma geral, eu sei mais ou menos o horário que eu tenho que acordar. Inclusive, tenho acordado até no final de semana, cedo. Mas eu acordo muito cedo. E daí, qual é o meu primeiro pensamento quando eu quero não fazer o que eu preciso fazer, que é malhar logo cedo? Se eu não fizer isso por mim, ninguém mais vai fazer. O dia que eu entendo que realmente estou muito cansada, que meu corpo está precisando descansar, eu também descanso sem culpa. Mas normalmente preciso levantar, pois se eu não fizer isso por mim, ninguém mais vai fazer. E isso vale para várias coisas. Tudo que você tiver na dúvida, que você tem condições de fazer, pode ser assim, lavar roupa. Poxa, eu preciso lavar roupa. Mas tô com preguiça. Tá, mas se eu não lavar a roupa, ninguém vai fazer isso por mim. Então você precisa ir lá lavar sua roupa. E aí depois que você lava a roupa, que normalmente a gente, modernidade, lavar roupa é tipo colocar a roupa e ligar a máquina e a gente fica com preguiça às vezes mesmo assim. Depois que a gente faz isso, é tipo muito de boas. Porque na verdade a parte chata, pelo menos pra mim, é pendurar a roupa. Essa parte é mais chata. Mas eu coloco a música, coloco um episódio de algum podcast e faço isso. E depois eu só agradeço pelas minhas roupas limpas. É lembrar sempre que se você não
não fizesse por você, ninguém vai fazer. Tá meio confuso de como isso se conecta com o cansaço, né? Mas eu juro que faz sentido quando você começa a fazer coisas na sua rotina que são por você. E não só pelos outros, e não só pelo seu trabalho. Sabe? Não é só tipo, tenho que acordar cedo porque eu tenho que trabalhar. E aí você tá no trabalho que paga mal, e você pega um transporte que demora mais de 1 hora pra chegar, e, sei lá, você não gosta daquilo, e é só isso que você tem no seu dia. Então, você vai acumulando exaustões que te desconectam com a vida. Então, o cansaço, a intensidade dele está muito ligado à conexão ou desconexão que você está tendo com a vida, ao meu ponto de vista, tá? É bom deixar isso claro, que é dentro do que eu entendi, dentro do que eu vivi, isso me fez perceber essa diferença de estou sabendo lidar com cansaço ou não estou sabendo lidar com cansaço. Criar essas conexões me ajudou, mesmo quando eu estava num trabalho que eu não gostava, a ir saindo desse lugar de exaustão mental, de exaustão emocional. E no fim, tudo foi acontecendo porque eu saí do trabalho, e aí entrei em outro trabalho que tem muito mais a ver comigo. Então, as coisas foram acontecendo também quando eu me movimentei. Outra coisa que eu faço sempre na minha semana é tirar tempo para meus pets. Oficialmente tenho um pet, que é Ellie, que é a minha cachorrinha. Mas eu moro em outra casa, que não é a casa que Ellie mora, e aqui tem Odara, e eu sou tia de Odara, então também tiro tempo para os dois pets. Eu sempre tenho um momento na minha semana que é inegociável ver Ellie, que tá na outra casa, ou durante a semana que eu paro pra estar com Odara. Odara eu acabo brincando mais, tendo mais momentos com ela, porque eu vejo todo dia. Pet é um negócio assim que é um suporte emocional absurdo, né? E aí você entender isso, essa leveza, essa conexão que o pet tem com você de dependência e de vínculo, não é nem dependência, mas de vínculo, alguns casos são dependência, mas de vínculo e de pureza que é esse vínculo, sabe? De naturalidade que é esse vínculo, felicidade ao te ver, de, sei lá, se aconchegar para deitar o máximo colado que puder em você na cama na hora de dormir. Nossa, que gostoso isso, né? Nossa, tem coisas muito legais nessa vida. Então, esse é um momento também que na minha rotina eu não deixo faltar. Tomar um banho com a luz mais baixa, ouvindo música. Principalmente quando é banho de lavar o cabelo. Essa é uma coisa que pelo menos uma vez na semana eu tenho que fazer. E aí eu coloco normalmente um abajur embaixo, assim, ou então às vezes na pia, não sei, mas com a luz amarela quente. E aí fica só ele ligado no banheiro. Daí eu coloco ou umas músicas mais chill out, assim, mais relax, falando em inglês. Umas músicas mais calmas mesmo, mais desacelerar. Ou eu coloco algum episódio de algum podcast. E aí eu coloco a JBL, inclusive, no alto, assim, do box, pra eu ouvir bem lá dentro. E lavo o meu cabelo. E é um momento que eu tiro, assim, pra mim, de autocuidado mesmo. Lavo o cabelo com calma, faço esfoliação no corpo, sabe? Eu tenho um sabonete da Ecos, é marronzinho. Ele é sensacional. A sensação que eu saio quando eu uso esse sabonete é que eu saí assim do melhor banho da minha vida. Quando não é isso, é o limão siciliano de caixinha da Febo. Não sei se vocês já usaram esse sabonete. Tem que ser o de caixinha. O de lavanda também é muito bom, mas o de limão siciliano é assim. Eu saio renovada do banho pós-limão siciliano. Toda semana, pelo menos uma vez na semana, eu faço isso. Outra coisa é me exercitar com frequência. Musculação mesmo, eu tento fazer pelo menos 3 vezes na semana. Normalmente eu faço mais, essa semana, por exemplo, 5, que é a minha média. E correr. Correr pelo menos 3 vezes na semana. Tem semana que eu faço mais, mas em média também corro 3 vezes na semana. Correr é uma coisa que, inclusive, me ajuda a me conectar com coisas que eu tô elaborando ainda. Então, eu sempre volto da corrida mais leve. Sempre volto da corrida com a sensação de que tô pronta pra semana. Eu amo correr dia de domingo, assim, sabe? Quando eu não tenho corrida oficial no dia de domingo, eu sempre corro domingo, fim da tarde, porque é como se eu conseguisse fechar a cabeça pra tentar pensar nas coisas da próxima semana. Então, isso de me exercitar e correr também são inegociáveis na minha semana, porque são coisas que fazem eu me conectar com estar presente. Outra coisa que eu faço também, pelo menos uma vez na semana, fazer uma refeição, fui eu que cozinhei uma coisa assim mais elaborada,
e comer no prato que eu tenho, que é o prato que eu não uso todos os dias, mas é um prato que eu tenho, que é o prato chique, sabe? Quase todo mundo tem. Quem é criança dos anos 90, inclusive, ia muito em casa ter a louça da visita. Então, minha visita sou eu, pois fui eu que paguei a minha louça. Então, eu uso minha louça no meio da semana. Mas, obviamente, no dia a dia nem sempre dá para fazer isso, porém, eu sempre tiro um dia para fazer isso. É o dia que eu cozinho para mim. É que, obviamente, não vai ser nada muito demorado, mas acaba tirando mais tempo. Mas é um momento que eu tiro para mim. Quando eu estou com mais tempo, eu, inclusive, cozinho tomando um vinho, bem no meu tempo, bem curtindo a minha própria vida. Eu acho que, na verdade, o grande resumo aqui, cheguei ao resumo. O seu nível de reconhecimento de cansaço está inversamente proporcional ao seu nível de prazer na vida. Então, quanto mais prazer você sentir na vida, mais você vai conseguir levar o seu cansaço, mais você vai conseguir viver com o seu cansaço. Se você está vivendo a vida sem nenhum prazer, você simplesmente vai viver exausta, física e emocionalmente. Você está conseguindo encontrar prazer na sua vida, e aí é importante você encontrar prazer na sua vida diariamente, não é ficar só esperando o final de semana, não é ficar só esperando a sexta-feira, não esperar só as férias, não esperar só o ano que vem, não ficar só sempre esperando alguma coisa, porque essa coisa pode nunca chegar, porque pode ser que quando chegue, não chegue como você esperava, e aí você nunca vai ter seus momentos de prazer. Você só vai conseguir lidar com o cansaço e fazer as coisas funcionarem na sua vida se você estiver fazendo coisas que te deem prazer, mesmo diante do cansaço. E chegamos à conclusão do episódio. Era isso, gente. Era aqui, ó, 2 minutos. Eu podia só ter dito isso. Mas eu espero que você pegue isso que eu falei e dê uma reanalisada se você realmente está tirando momentos para você da sua vida, se você está tirando momentos para você se conectar com você mesma, se você está tirando momentos para se dar prazer, qualquer nível de prazer que você puder pensar, durante o dia, tem um momento de prazer para você. E eu sei que às vezes é muito difícil e que a depender, principalmente para mulher, a depender da quantidade de coisas que te cercam, às vezes você tem que cuidar dos pais, às vezes você tem filho, às vezes você tem que cuidar da casa, trabalha, enfim, são muitas coisas, cada um sabe sua realidade, mas vai ter momentos que você vai precisar ser egoísta com o mundo e falar, não, esse momento aqui é meu momento de prazer e eu preciso me priorizar nesse momento, porque senão você vai viver só na exaustão, tá? Mas é isso, realmente você precisa encontrar prazer na sua vida, ou sua vida vai ser uma vida exaustiva sempre. Cada dia descobrindo mais uma coisinha sobre como ser feliz. É muito gratificante responder rapidamente. Você é feliz? Uhum. É muito gratificante, gente. Faça esse teste aí. Você é feliz? Se você respondeu fácil, parabéns. Se você não respondeu, repense o que você está precisando aí, dar uma modificada, se você está conectada com o seu dia a dia, se você está conectado com as coisas que te têm prazer. Começou como cansaço, terminou meio que como prazer, ou rotina, não sei, enfim. Eu vou deixar o nome dele como cansaço, porque foi o que me fez chegar a essa elaboração toda aqui, a tudo isso que chegamos hoje. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever neste canal aqui no YouTube. Também me siga nas outras redes, Instagram é @lailabrt e no TikTok é @lailabrt_. Lá tem sempre coisas legais. Às vezes não, mas normalmente sim. Mas você só vai descobrir se você for lá. Agora eu percebi que eu tô cansada, eu não tô tendo nem carisma pra fazer piada, tá vendo? Tô cansada sim, realmente cansei, mas foda-se, eu tô feliz. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio, tá? Beijo!